Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre o módulo de um número real. Eu desenhei aqui uma reta numérica, e eu desenhei essa reta porque, para começar a explicar sobre o que é o módulo de um número real, eu gosto de trabalhar primeiro a visão geométrica dessa situação, que eu acho que é mais fácil da gente compreender, tá bom? Geometricamente, o módulo de um número real é a distância desse número para a origem. E a origem, vocês já sabem que é o zero, tá bom? Então, por exemplo, qual é a distância do número 3 até o zero? A distância do número 3 até o zero é de 3 centímetros. Isso porque eu usei o centímetro como unidade de medida, tá bom? Então, eu sei que módulo de 3 é igual a 3. Isso porque quando a gente fala sobre módulo, a gente representa por duas barras verticais, tá bom? Com um número no meio. Então, um módulo de 3 é igual a 3, e você pode olhar isso na reta numérica, vendo que a distância do 3 para a origem é de 3 unidades. Ó, 1, 2, 3. Agora, se você observar, qual é a distância do menos 3 até a origem? A distância do menos 3 até a origem é 1, 2, 3 unidades. Não existe distância negativa. Certo? Estou colocando isso aqui porque isso aqui é importante. Não existe distância negativa, pessoal. Não tem como você caminhar menos 1 quilômetro. Você caminha 1 quilômetro, você caminha 1 metro. Você não caminha um número negativo. Então, não existe módulo negativo, assim, porque não existe distância negativa. Então, o módulo de menos 3 é igual a 3. Se você entender que o módulo ele pode ser representado, pode ser pensado como a distância, fica fácil você perceber que não tem como o módulo ser um número negativo. O módulo de um número negativo é um número positivo porque é a distância desse número até a reta. A distância do número menos 3 até a origem é 3 unidades, tá bom? 3 centímetros nesse caso, que eu utilizei os centímetros como unidade de medida. A distância do número 5 até a origem é o que eu chamo de módulo de 5. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5. Dá 5 centímetros. Então, o módulo de 5 é igual a 5 centímetros. Agora, a distância do número menos 5 até a origem, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, também dá 5 centímetros. Então, o módulo de menos 5 é igual a 5 centímetros. Observa, o módulo de menos 5 é igual ao módulo de 5, que é igual a 5, porque o módulo está se referindo aqui à distância de um ponto até a origem, tá bom? Pensando nesse aspecto, pensando no módulo como a distância de um número até a origem, você vai observar que para resolver o módulo de um número, basta você verificar se o número é negativo ou não. Se ele for negativo, você vai lembrar que, como ele é uma distância, não tem como a resposta dar negativa. Então, você vai fazer menos aquele número negativo. Se ele for positivo, basta você repetir. Então, vamos lá. Denominamos o módulo ou valor absoluto. Valor absoluto é um outro nome que você pode dar para módulo, tá bom? De um número real x, indicado por módulo de x, o número associado ao x, da seguinte forma: módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero. Se x for 5, módulo de 5 é 5. Se x for 10, módulo de 10 é 10, porque é um número maior ou igual a zero. E módulo de x é igual a menos esse número se x for um número menor do que zero. Foi o que nós vimos aqui, ó. Módulo de menos 3 é igual a menos 3, que dá mais 3. Então, quando o número é um número menor do que zero, você vai fazer o oposto dele, tá bom? Você vai conseguir perceber que o módulo de um número real é o próprio número, se ele não for negativo, ou se ele for um número não negativo, no caso, e ele é o oposto dele se esse número for um número negativo.
O oposto é menos aquele número, tá bom? Alguns exemplos. Módulo de 5, como a gente viu na reta, é 5, porque 5 não é negativo. Módulo de 0 é 0, porque 0 não é negativo. Módulo de menos 7 é menos 7. Por que menos 7? Porque eu vou pegar o menos 7 e colocar o oposto dele, que é o menos 7. Menos 7 dá mais 7. Então, o módulo de menos 7 é igual a mais 7, porque menos 7 é um número negativo. A respeito do módulo de um número real, existem algumas propriedades que são importantes. Primeira propriedade, o módulo de x é sempre maior ou igual a zero, tá bom? Não tem como o que sai daqui ser um número negativo, beleza? O módulo de um número qualquer ao quadrado é igual ao módulo desse número elevado ao quadrado, ou seja, se o quadrado está dentro do módulo ou fora do módulo não faz diferença, que é igual a esse número ao quadrado sem o módulo. Por que isso, pessoal? Porque qualquer número, quando é elevado ao quadrado, dá como resposta um número positivo. Se o x for igual a menos 1, por exemplo, qual é o módulo de menos 1 ao quadrado? Módulo de menos 1 ao quadrado é igual a menos 1 vezes menos 1, que é 1. Qual é o módulo de menos 2 ao quadrado? Módulo de menos 2 ao quadrado é igual ao módulo de menos 2 vezes menos 2, que é igual ao módulo de mais 4, que é igual a 4, porque é um número positivo, tá? É igual a módulo de 4, que é igual a 4. Então, como qualquer número elevado ao quadrado, como resultado só pode dar um número positivo, então o módulo de um número elevado ao quadrado é a mesma coisa que esse número sem o módulo, tá bom? Mesma coisa se fosse elevado a qualquer expoente par, tá? Lembrando nas propriedades de potências que a gente viu no passado, que qualquer número real elevado a um expoente par dá como resposta um número positivo, beleza? Agora vamos lá. A raiz quadrada de um número ao quadrado é igual ao módulo de x. O que isso aqui quer dizer? Um número ao quadrado só pode dar uma resposta positiva. A raiz quadrada desse número ao quadrado é a mesma coisa que o módulo desse número. Por quê? Porque o módulo desse número vai sair do módulo um número positivo, tá? Exemplo, raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual ao módulo desse número aqui. Por quê? Porque é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Eu poderia pular esse passo, eu poderia botar direto assim, ó, raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual ao módulo de 5, que é igual a 5. Por que módulo de 5? Porque aqui é como se eu estivesse eliminando, cortando a raiz com o expoente, mas se isso aqui for um número real, que eu já sei que é positivo, beleza. O problema é se isso aqui fosse uma incógnita, tá? Se isso aqui fosse x. Aí se eu tirasse o x da raiz, sem especificar que ele sai como módulo, ele poderia dar como resposta um número negativo. Por exemplo, se eu fizesse assim, a raiz quadrada de x ao quadrado. Se eu fizesse isso, que muita gente faz quando resolve equação de segundo grau, ia dar x. Mas e se x for menos 1? Não existe raiz quadrada de menos 1, existe. Então, quando o número que sai é uma incógnita, você tem que se preocupar se essa incógnita é um número positivo ou negativo. Então, raiz quadrada de um número ao quadrado é módulo desse número, porque quando você coloca o módulo, você garante que a resposta vai dar um número positivo, que é justamente a restrição da raiz quadrada, beleza? Conhecido o módulo de um número x, é fácil determinar x. Exemplo, o módulo de x é igual a 7. Ou seja, às vezes, eu não sei qual é o valor de x, mas o problema me dá qual é o valor do módulo de x. Como que eu posso determinar qual é o valor de x? Ora, se o módulo de x é 7, quer dizer que esse número, que eu não sei quem é, tem a distância de 7 centímetros à origem. Aí eu desenhei aqui uma reta numérica para vocês verem. Ora, eu contando aqui, eu sei que o número 7 tem 7 centímetros de distância da origem, 7 unidades de medida de distância da origem.
Um outro número que tem 7 unidades de medidas de distância da origem é o número menos 7, certo? Então, eu sei que x é igual a 7 ou x é igual a menos 7, tá bom? Conhecendo o módulo desse número, eu sei quais são os valores que esse número pode ser. Então, de maneira geral, o módulo de x é igual a, sendo a um número real qualquer, ou o módulo de x é igual a menos a. É interessante que você consegue saber qual é o valor de x quando eu te dou o valor do módulo de x. Se eu te falar que módulo de x é igual a 5, você vai ter certeza que x é igual a 5 ou menos 5. Que é esse exemplo que eu coloquei aqui. Se eu falei que módulo de x é igual a e quando eu botei a, eu quis dizer um número real qualquer, você já pode me responder que ou bem x é a ou bem x é menos a, porque é a distância daquele ponto até a origem. Agora, existem outras situações que podem acontecer e que também você vai poder ter algumas coisas para resolver o problema. Por exemplo, às vezes eu não sei exatamente qual é o valor do módulo de x, mas eu sei que ele é menor do que alguém. Então, vamos supor, eu botei aqui A, mas eu vou usar como exemplo, vou botar um exemplo numérico para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Se eu falar para você, módulo de x é menor que 2. Bom, então se você tem um ponto que representa o número x, a distância desse ponto até a origem, ó, esse aqui é a origem. Existe um ponto qualquer que representa esse número aqui. Eu sei que a distância desse ponto até a origem, a distância desse ponto que representa o número x até a origem, é menor do que o 2. Ó, vou marcar aqui, ó, 1, 2. Menos 2, menos 1. Então, se eu te disse que módulo de x é menor do que 2, quer dizer que esse ponto x pertence a esse segmento aqui. Ele é um ponto desse segmento inteiro aqui. Só que ele não pode ser os seus extremos, porque ou bem esse ponto está nesse pedaço, ou bem esse ponto está nesse pedaço, certo? Só que excluindo o menos 2 e o 2, porque ele não pode ser igual a 2, ele tem que ser menor do que 2. Então, se você sabe que módulo de x é menor do que 2, eu sei que x é um número qualquer entre menos 2 e 2. Porque ele pode estar nesse pedacinho, porque a distância de 0 até 2, tirando 2, é menor do que 2. E a distância de 0 até menos 2, tirando menos 2, é um número menor do que 2. Então, esse número que eu não sei qual é, ele está nesse pedaço aqui, ó. Tirando o 2 e o menos 2. Opa, aí eu boto até uma bolinha aberta aqui. Vou botar em cima porque não vai dar para enxergar. Porque o 2 e o menos 2 não estão valendo. Então, o que eu posso afirmar sobre isso? Que se módulo de x é menor do que a, eu coloquei aqui 2 para vocês enxergarem. Eu coloquei a porque é um caso geral, qualquer número do mundo. Isso equivale a dizer que x é menor do que a e maior do que menos a. Ou seja, x está nesse meio aqui, ó. Tá? Uma outra coisa é se módulo de x é maior do que a. Novamente, eu vou dar um exemplo, vou dizer módulo de x maior do que 2. É porque eu sei que vocês enxergam melhor com exemplo numérico. Então, aqui está 1, aqui está 2. Aqui está menos 1, aqui está menos 2. Se eu falar para você que o módulo de x é um número maior do que 2, quer dizer que o módulo de x está aqui, ó. Ou ele é aqui, ou ele é esse pedaço aqui. Ele não pode estar aqui dentro, tá? Então, se o módulo de x é maior do que 2, eu não sei quem é x, mas eu sei que ou bem x é maior do que 2, ou bem x é menor do que menos 2, certo? Então, agora substituindo o 2 por a para você achar qualquer número real e não somente o 2. Se módulo de x é maior do que a, isso equivale a dizer que x é maior do que a ou x é menor do que menos a, tá bom? Ou bem x está para cá, ou bem x está para cá, beleza?
Professora, isso não me ajudou a achar o x. Sim, não ajudou. Só que te deu uma noção de quem o x não é. Isso pode te ajudar dependendo do problema, tá bom? Beleza. Professora, vamos fazer exercício porque não vai rolar. Vamos lá. Eu sei que é muito mais fácil aprender praticando, então vamos praticar, vamos fazer alguns exercícios. Primeiro, uns exercícios bem simples. Quem é módulo de 7? 7 é um número positivo, então o módulo de 7 é 7, tá? Quem é módulo de menos 1? Módulo de menos 1 é igual a menos 1. Por quê? Módulo de um número é igual a ele se esse número for maior do que zero, maior ou igual a zero, ou menos ele se esse número for menor do que zero, tá bom? Então, vamos lá. Menos 1 é igual a mais 1. Viu? Saiu um número positivo daqui. Quem é o módulo de 7 mais 2? Módulo de 7 mais 2 é igual ao módulo de 9, certo? Porque eu tenho uma soma aqui dentro, eu vou resolver. Isso aqui parece um parênteses, mas é um módulo. E 9 é um número maior do que zero, então o módulo de 9 é o próprio 9. Qual é o módulo de menos 9 mais 2? Primeiro eu vou resolver esse probleminha que está aqui dentro. Menos 9 mais 2 é menos 7. Menos 7 é um número menor do que zero. Então, o módulo de menos 7 é o menos 7, que é igual a 7, tá bom? Toda vez que o número for negativo, você faz o oposto dele. O oposto de menos 7 é menos 7, que no final dá mais 7. Professor, eu podia já trocar aqui menos 9 por mais 9? Não. Se você tivesse trocado aqui por mais 9, pensando que quando saísse do módulo não poderia ficar negativa, ia dar 9 mais 2, que é 11, ó, diferente. Esse probleminha que está aqui dentro do módulo, você tem que resolver dentro do módulo, se for possível, se não for uma incógnita, é claro. Outros exemplos. Determine módulo de x para x maior do que 3. Pergunto, se x é maior do que 3, ele é maior do que zero ou não? Você deve ter respondido que sim, porque 3 é maior do que zero. Então, se eu estou te afirmando que x é maior do que 3, então módulo de x é igual a x, tá? Porque módulo de x é igual a x se x for um número positivo. E como eu estou te afirmando que ele é maior do que 3, qualquer número maior do que 3 é também maior do que zero. Então, eu sei que o módulo de x vai ser o próprio x, tá bom? Letra B. Módulo de x para x menor do que menos 1. Menos 1 é menor do que zero. Então, o módulo de x tem que ser o oposto de x, porque qualquer número que vier antes do menos 1 é menor do que zero. Então, nesse caso, o módulo de x é igual a menos x, tá? Porque eu já sei que vai ser um número negativo aqui, beleza? Módulo de x mais 3 para x maior ou igual a 2. Pessoal, se x for maior ou igual a 2, quer dizer que x é um número positivo. Um número positivo somado com outro número positivo só pode dar como resposta um número positivo. Então, se eu tenho certeza que isso aqui vai ser um número positivo, então eu já posso afirmar que módulo de x mais 3 é igual ao próprio x mais 3, tá bom? Gente, eu não substituo nada por 2, tá? Eu só vou usar essa informação para analisar o meu módulo nesse caso aqui. Eu não estou dizendo que x é igual a 2, eu estou dizendo que ele pode ser igual ou maior a 2. Ou seja, ele pode ser qualquer número real maior do que 2 ou igual a 2. Módulo de x mais 1 para x menor do que menos 1. Ora, se x é menor, se x fosse igual a menos 1, daria menos 1 mais 1, que é igual a 0. Se x é menor do que menos 1, por exemplo, se x for menos 2 mais 1 dá menos 1, que é um número negativo. Para qualquer valor menor do que menos 1, isso aqui dá um número negativo. Então, se eu sei que isso aqui vai dar um número negativo, então eu já posso afirmar que módulo de x mais 1 é igual a menos x mais 1, tá bom? Por quê? Porque módulo de x é igual a menos x para x menor do que zero, tá? Eu posso deixar assim, ou eu posso resolver menos com mais, menos, menos com mais, menos. Tanto faz, as duas estão certas. Então,
resolva a equação. Módulo de x mais 1 é igual a 3. Lembra que quando a gente colocou a forma geral do módulo, eu falei para vocês isso aqui, ó, que módulo de x é igual a A, equivale a dizer que ou bem x é igual a A, ou bem x é igual a menos A. Então, é essa maneira geral que a gente vai utilizar aqui. Se módulo de x mais 1 é igual a 3, ou bem x mais 1 é igual a 3, ou x mais 1 é igual a menos 3. É assim que a gente resolve uma equação envolvendo o módulo, tá bom? X é igual a 3 menos 1, subtrair dos dois lados, x é igual a 2. Ou x é igual a menos 3 menos 1. X é igual a menos 4. Então, essa equação, as respostas são x igual a 2 ou x igual a menos 4. Tá bom? Como eu já falei, às vezes eu posso dizer fazer equações e às vezes fazer inequações. Eu mostrei para vocês que existem casos que você vai ter sinais de maior ou de menor. Deixa eu só fazer o conjunto solução aqui. Ó. Qual é o conjunto solução? Menos 4, 2. Então, vamos a essa inequação. Primeiro, nós vamos lembrar aquele exemplo que eu dei para vocês, que se módulo de x é menor do que A, x é menor do que A e maior do que menos A. Lembra que eu fiz isso? Se você não lembra, volta uns minutinhos no vídeo e dá uma olhada nesse pedaço, tá bom? Aí eu vou ter que usar isso aqui, só que separado, tá? Primeiro eu vou fazer esse pedaço aqui, depois eu vou fazer esse pedaço aqui. Vai ser tipo um sistema, beleza? Vou fazer assim. Módulo de x mais 1 é menor do que 2. Isso equivale a dizer que x mais 1 é menor do que 2 e maior do que menos 2. Aí agora eu vou separar isso aqui. Como que eu separo? Assim, ó. X mais 1 menor do que 2, x mais 1 maior do que menos 2, tá vendo? A boca do jacaré tá virada para o lado maior. Então, aqui, ó, menos 2 é maior do que x mais 1. X mais 1 é maior do que menos 2. Se você colocasse menos 2 menor do que x mais 1, ia dar no mesmo, tá? Aí vai ficar um sistema. Aí eu vou resolver 1 a 1. X menor do que 2 menos 1. X menor do que 1. Aqui. X maior do que menos 2 menos 1. X maior do que menos 3. Beleza? Então, qual vai ser o meu conjunto solução aqui? Ora, se eu analisar aqui naquele jeito que a gente analisa usando as retas, eu sei que isso aqui não está reto, gente. Vou tentar desenhar reto aqui embaixo. Disfarce, eu estou segurando uma mão com o celular, não tem como pegar uma régua. Então, essa primeira equação vale quando? Vale toda vez que x for menor do que 1, tá? Aqui é o 1. Lembra que quando a gente está fazendo um sistema, a gente faz 3 retas? Aqui é o 1. Essa segunda equação vale quando? Primeira equação, segunda equação. Quando x for maior do que menos 3. Aqui vai ser o meu menos 3. Então, aqui, ó, quando x é maior do que menos 3, ela vale. Bolinha aberta porque não está maior ou igual. Então, quando que esse sistema vai valer? Nesse pedaço em que está todo mundo pintado. Só que é bolinha aberta aqui e bolinha aberta aqui, tá? Porque os dois estão com bolinha aberta. Então, ó, x é menor do que 1 e maior do que menos 3. Esse é o meu conjunto solução, tá bom? Bom, pessoal, terminei aqui a nossa aula sobre módulo, tá? Módulo ou valor absoluto de um número real. Eu sei que eu fiz alguns exemplos apenas. Se vocês quiserem que eu faça mais exemplos, só deixar aí nos comentários que eu faço, tá bom? Se ficar com alguma dúvida,
Qualquer problema, se não entendeu alguma coisa, fala exatamente o que você não entendeu, que eu preparo outro vídeo explicando. Ou me chama, faz algum comentário, me manda uma mensagem que eu tento te ajudar, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido. Bons estudos a todos. Tchau, tchau.